Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, e esse é o Sua Excelência, o Fato, né, que abre a semana, que abre o mês de abril, né? Seguimos com uma crise da pandemia, né, por coronavírus extremamente exacerbada, em alta, né, e sem um horizonte tranquilo, com uma perspectiva de um abril muito trágico, ainda mais dramático do que o mês de março, né, segundo dados e estudos divulgados pela George Washington University, que prevê 100 mil mortes nesse mês de abril. A pandemia segue também com um combate muito patético, confuso, entre governo federal, governos estaduais, governos municipais e judiciário. A briga, né, neste momento, é em relação à abertura de igrejas e de templos para cultos, que foi autorizada pelo ministro Cássio Nunes Marques, o ministro nomeado pelo Bolsonaro, e que deverá ser revertida essa decisão no plenário do Supremo durante esta semana ainda. Mas um outro assunto chama a atenção: crise econômica. Está claro que o Brasil tem um problema contratado na economia, a crise fiscal brasileira, né, um orçamento que é inexequível da forma como ele foi aprovado no Congresso Nacional, inexequível e com dotações orçamentárias ilegais. Além disso, a presidente da Comissão de Orçamento, Flávia Arruda, virou ministra da Secretaria de Governo, é uma ministra que despacha dentro do Palácio do Planalto e que passará por ela decisões de autorização ou não de dotações orçamentárias. Ela é ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ela defende tudo o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ataca. Esta semana, nós teremos uma crise dentro da equipe econômica e o Mano Silva não gosta de fazer previsões, mas eu as faço, né? Teremos demissões de secretários, né, do Ministério da Economia e um confronto aberto entre Paulo Guedes, Flávia Arruda, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Quem vai vencer, não sabemos. Mas trouxemos aqui como convidado especial o coronel da reserva do Exército, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, né, que tem sido uma voz muito coerente, muito forte e muito crítica a essa disputa de poder que se instalou no país entre poder civil, poder militar, né, em razão, né, da paulatina ocupação de postos civis na administração pública por militares da ativa ou da reserva, e o coronel Marcelo Pimentel Jorge de Souza, ele defende um retorno da tropa à sua linha original, à sua linha profissional, ou seja, né, o fim de uma intervenção na política, né, e que deixa que as coisas sigam. Coronel, bom dia, né, é um prazer tê-lo aqui conosco, e eu faço já uma provocação. Temos em curso uma crise política no Brasil ou temos uma crise militar? Crises militares existem? Bom dia ao Luiz, ao Elmano, uma satisfação estar aqui com vocês nesta manhã. Antes de responder a pergunta e de participar desse debate muito rico, tenho certeza, eu quero deixar claro que as manifestações do meu pensamento que eu aqui fizer estão amparadas pela Lei 7.524 de 1986, que confere ao militar da reserva das Forças Armadas o direito à livre expressão do seu pensamento,
sobre temas de natureza política, ideológica, histórica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Quero deixar também claro, e já é uma parte da resposta à pergunta, provocação que você me fez, que as vezes em que eu mencionar ou me dirigir a militares, oficiais, generais, individualmente ou genericamente, estarei fazendo sempre no sentido do cargo político público que esse militar ocupa, nunca, jamais, em relação à sua vida privada ou à sua carreira profissional dentro das Forças Armadas, que eu volto e sempre faço questão de afirmar, foram coroadas de êxito. Chegaram ao último posto da carreira, que é coronel, por merecimento e antiguidade. E a partir daí foram escolhidos para ascender ao generalado. E, finalmente, o que me move é, antes de tudo, respeito ao Exército Brasileiro, uma instituição onde praticamente eu nasci, onde se despertou minha vocação para a carreira e, por extensão, as Forças Armadas, e a minha discordância individual, pessoal, com a associação, ou mesmo a prática de uma vinculação de uma instituição de Estado, Forças Armadas, com a política e de militares com o governo. Então, dizendo já claramente que a crise militar que nós vimos na semana passada, pontuada pela demissão coletiva do ministro da Defesa e de 3 comandantes das forças, ela se torna uma crise política exatamente porque o governo é militar. Eu costumo usar uma expressão muito simples: cabeça, tronco, membros, entranhas e alma militar. Presidente e vice, evidentemente, são militares. E todo o núcleo político do governo que está no Planalto é militar. Se você for considerar os órgãos da administração direta, nas esplanadas dos ministérios, e também os órgãos da administração indireta, você verá praticamente uma estrutura hierarquizada. Generais no primeiro escalão, coronéis nos segundos escalões e assim por diante. Portanto, essa crise tem reflexos políticos, tanto assim que as generais, coronéis, fazem parte das páginas de política dos jornais e não das páginas de defesa, como eu gostaria de ver. Acredito que tenha respondido. Se você me perguntar mais sobre causas e por que chegamos a esse ponto, a gente pode aprofundar exatamente sobre esse fenômeno que estamos assistindo já há 2 anos. Chegarei lá. Você entrou no Exército em que ano? Eu entrei no ano da bomba do Rio Centro. 1980. Ou seja, entrou em 81. Ainda era... Me formei em 87. 1987, no regime democrático. Ainda era, pois é aí que eu quero chegar. Entrou em 81, ano do Rio Centro, ainda era um general, né, na presidência, reflexo da ditadura, né, que se abriu a partir dali. O contragolpe, o golpe contra a abertura, né, não deu certo, né? A crise explodiu literalmente no colo dos militares com aquela bomba do Rio Centro, e você fez a carreira inteira dentro de um exército brasileiro que se profissionalizou nesse processo ao longo do governo Sarney, do governo Fernando Henrique, dos governos Lula e Dilma, e você conviveu num outro ambiente em que não existia essa perspectiva de militares da ativa ou da reserva ocuparem cargos civis, do poder civil, de governos civis, nesse número, né, que nós temos hoje. Mas o Exército, eu vou falar do Exército aqui como força, tem outras ações da Marinha, da Aeronáutica, semelhantes a isso, mas o Exército, por exemplo, foi fundamental na participação de uma política de Estado
que foi a redução dos impactos da seca e da fome no semiárido brasileiro, né? Política que perpassou pelo menos 12 a 15 anos, né, até este momento, e com resultados significativos. Vocês tinham uma formação nesse período para ocupar o poder ou para cumprir missões militares, intrinsecamente militares? Como é que foi a formação de vocês nesse período democrático pleno que o Brasil viveu? Muito bem, Luiz. Em 85, o Exército estava bastante desgastado pelos 21 anos de ditadura. A nossa credibilidade, nosso respeito e a confiança que deveríamos ter da sociedade estavam bastante comprometidos. E, graças à liderança do general Leônidas Pires Gonçalves, que entendeu o momento político e visualizou o futuro, nós começamos a construir Forças Armadas e sociedade uma muralha, através de movimentos de afastamento recíproco. As Forças Armadas foram para o seu lado da muralha e a política governamental foi para o seu lado da muralha. E essa muralha ela é construída com 6 princípios que regem qualquer exército ou Forças Armadas de país democrático, que é a neutralidade política, a imparcialidade ideológica, a isenção funcional, o apartidarismo absoluto, o profissionalismo, ao que o ministro Leônidas deu bastante importância, até porque havíamos presenciado na Guerra das Malvinas o resultado de uma força armada desprofissionalizada e vinculada à política de Estado e de governo. E, finalmente, a estrita constitucionalidade, que se ainda não estava construída até 88, ficou muito clara com a redação do artigo 142, que deu às Forças Armadas a missão principal de defender a pátria, mas também, como você bem observou, de contribuir com ações subsidiárias para a construção da infraestrutura nacional e até mesmo em ações governamentais de assistência social. Como você bem exemplificou, o programa de distribuição de água potável no semiárido brasileiro, que abrange praticamente quase todo o semiárido nordestino, ele é um programa de sucesso e vem sendo conduzido pelo Exército cumprindo uma ação governamental. Isso sempre houve e deve haver, porque está previsto na Constituição. Mas isso não nos dá o direito, não nos impele a fazer a própria direção governamental. Porque quando fazemos, saímos da nossa destinação principal e passamos a atuar numa esfera, daquele outro lado da muralha, para a qual ou da qual nós fomos afastados, tanto pela Constituição, quanto principalmente pelas lições da nossa história. Então, como eu costumo dizer, o que estamos vivendo agora é resultado da recidiva daquilo que eu chamo de partido militar, que é aquele grupo coeso de militares, geralmente generais, hierarquizado, disciplinado, forte, e que, por algum motivo, ou por um combo de motivos que podemos explorar depois, resolve exercer o protagonismo político. Então, se você observar ao longo da construção do Estado brasileiro, você verá esse grupo atuando politicamente. Estávamos 30 anos com esse partido adormecido, com tendência a desaparecer, esse pensamento como se fosse um partido, mas por um combo de motivos, como eu já disse, ele está bastante ativo, está no governo. De fato, que o governo, e eu digo de fato, é um governo militar. Basta observar a sua composição política, né? Então, eu acho que caracteriza muito bem esse rompimento com a nossa tradição, com a nossa Constituição. A neutralidade política não são só palavras, são atos. E eu vou dar um exemplo bastante claro do que aconteceu semana passada. Se reputou como a saída dos 3 comandantes militares e do ministro da Defesa como uma reação desses a uma tentativa do capitão-presidente politizar as Forças Armadas.
eu sou de uma opinião bastante clara. Foram justamente esses, principalmente o comandante do Exército demissionário e o ministro da Defesa, que proporcionaram um aumento da velocidade da politização do Exército. E falo no nome do Exército porque é o ambiente em que eu convivo. Essa politização já tinha começado no governo Temer, logo após o impeachment, a ocasião do impeachment da presidente Dilma, mas se acentuou muito quando generais da ativa, autorizados pelo comandante do Exército, passaram a exercer cargos políticos no governo. Vou citar apenas um exemplo. Num dia, o general porta-voz do Exército falava em nome do comandante do Exército para a sociedade. No dia seguinte, isso não é figura de linguagem, é no dia seguinte mesmo, esse mesmo general da ativa do Exército, que foi chefe do órgão de comunicação social da Força por 4 anos, passou a ser o porta-voz do presidente da República. É a voz política do presidente da República, é a manifestação de um político. Então fica muito claro que foi com a autorização ou o consentimento ou o silêncio do comandante do Exército, não semana passada, 2 anos atrás, em janeiro de 2019, que se iniciou essa quebra de tabu que nem nos governos democráticos de 85 até 2019 tinha acontecido e raras vezes aconteceram durante os governos dos generais durante a ditadura. Então isso caracteriza bem um general da ativa e o próprio ex-comandante do Exército, no dia seguinte, o que passou para o atual, quer dizer, atual não, ele se demitiu semana passada, passou a exercer um cargo também de natureza política no governo do capitão, que reputou a ele, inclusive, o comandante do Exército, uma grande responsabilidade por sua própria vitória eleitoral. Então, acho que fica bem caracterizado essa politização das Forças Armadas. Só antes de passar para o Eumano aí, quer dizer, só para consolidar. Então, você vê como grave nesse aspecto da politização das Forças Armadas o fato de o general Rego Barros, num dia, ser o porta-voz do Exército, no Seconsex, e no dia seguinte ele é o porta-voz do presidente da República dentro do Palácio do Planalto, e aí é a evidência da confusão instalada. A outra coisa, aí contando uma história para colorir o que você falou da colocação de generais da ativa dentro do Palácio do Planalto. No dia seguinte à saída da presidente Dilma, a deposição de Dilma Rousseff, no dia seguinte, eu fui almoçar num restaurante aqui do Clube de Golfe de Brasília, o 18, e eu estava numa mesa, na outra mesa estava o ex-ministro Jacques Wagner, com um jornalista, amigo meu também, né? E eu me levantei e fui cumprimentar o Jacques Wagner e esse jornalista amigo meu, e o Jacques Wagner chamou atenção para uma coisa, fez: Lula, não vai dar certo. Por quê? Claro, ele fez, não vai dar certo por uma coisa que eu achei inacreditável. Isso o quê? O general Etchegóin dentro do Palácio do Planalto. É o primeiro general da ativa em todo o período da redemocratização colocado num cargo político, porque ele ainda não tinha ido para a reserva. Ele foi logo depois, né, de virar general. Logo depois, exatamente quando foi nomeado para... Exatamente. Mas ele disse, vai dar problema. E o problema vai começar porque não se coloca dentro do palácio um general com a força que o Etchegóin tem para dentro do Exército. Ponto. Isso, comentário do Jacques Wagner. A partir dali, eu comecei a prestar atenção, né, nessa movimentação que vinha a partir do polo do Etchegóin. Eumano. Olá, coronel, muito obrigado pela sua presença aqui no Sua Excelência o Fato. Coronel, em 2004, quando o período 74 completava 40 anos, o ex-presidente José Sarney deu uma entrevista para o Correio Brasiliense e ele disse, para avaliar o período da ditadura, e ele disse que o golpe de 64 foi o coroamento de um pensamento
político surgido dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, na década de 20, com o tenentismo, que eles, desde então, fizeram vários movimentos para chegar ao poder, que finalmente conseguiram, em 1964, essa visão do ex-presidente José Sarney. Eu comecei no jornalismo em 1988, durante a Constituinte. Em 1989, eu trabalhando pelo jornal Estado de São Paulo, eu comecei a cobrir a área militar. Frequentava diariamente os 3 quartéis, os 3 ministérios militares, na época ainda eram ministérios aqui em Brasília, principalmente o Ministério do Exército. E eu, então, acompanhei um pouco o período ali da redemocratização e de como um governo, como as Forças Armadas se adaptaram ali a um governo civil. E esse era o ambiente da época. E depois disso, acompanhando as coberturas, e depois eu não acompanhei tão de perto, mas vários momentos eu tive algumas atividades com interface aí com as Forças Armadas, também estudei bastante, li muito sobre a ditadura, documentos militares principalmente. E uma coisa eu percebi nas conversas que eu tive com militares: eu nunca vi um militar usar a expressão golpe de 64, nunca ouvi a expressão ditadura, nunca ouvi admitir tortura, ou admitir, pelo menos, que tivesse sido um erro o golpe de 64, o governo dos militares e a ditadura. A minha pergunta, senhor que é de uma família militar, que conhece todas as vertentes dentro do Exército, conhece muito bem as doutrinas, a minha pergunta é como isso, nesse período, na sua carreira militar, como essas coisas foram tratadas e ensinadas nos currículos, como essas questões relativas ao período da ditadura foi ensinado para que a gente tentar entender a cabeça dos atuais militares. Obrigado, Almano. Bom dia. Olha, quando eu aproveitei o conceito do Partido Militar para ajudar aos analistas a entenderem o que se passa agora, que não é um ou outro general exercendo um ou outro cargo político, não. Isso é o Partido Militar de sempre, como você bem começou perguntando. E quando eu tentei descrever esse fenômeno dessa politização das Forças Armadas e dos militares, e do seu corolário, que é a militarização da política e da própria sociedade, são fenômenos que se alimentam um ao outro, eles são vetorizados pela ação do Partido Militar. E eu elenquei 6 ou 7 elementos que caracterizam esse grupo como se fosse um partido, mas um partido de clareza histórica muito grande. O primeiro elemento que eu caracterizei é a memória histórica do partido. Todo partido político tem a memória histórica de como agiu ao longo da história do Brasil. E a vocação institucional desse partido. A memória histórica é de ser protagonista, até na fundação do Estado brasileiro, e de participação em governos, ou ajudar governos a tomarem o poder, ou mesmo a serem eleitos, como agora em 2018. E a vocação institucional de sempre fazer, ou de sempre ser protagonista para, entre todas as aspas, salvar o Brasil de ameaças geralmente internas. E o outro elemento que eu coloco é a base ideológica. É exatamente naquele estado de indisciplina crônico dos anos 20 e 30 do século passado, 100 anos atrás, que surgiram partidos militares que se digladiaram dentro dos quartéis, refletindo lutas sociais. Os anos 20 e 30 foi o nascimento do fascismo, a consolidação do Estado soviético. Então, isso refletiu no Brasil e refletiu nos quartéis. Até porque essa oficialidade constituía parte da elite nacional, que era muito restrita. Então, isso certamente serviu de base ideológica para este partido militar que hoje está nos governando. É evidente a vinculação ideológica dos generais que nos governam com o anticomunismo, ou numa difusão bastante simplória, um anti-esquerdismo, um antipetismo, um antipoliticamente correto, um antissistema, uma anticorrupção. Então, isso fica muito claro. E quem é a geração que nos governa? Eumano e Luiz. É a geração de tenentes e cadetes dos anos 70. O que acontecia no Brasil nos anos 70? A fase aguda da luta ideológica. Então, aqueles cadetes e tenentes aprenderam na academia
técnicas e táticas para fazer luta contra a guerrilha, luta antiterror. E para fazê-lo contra grupos ideologicamente muito bem formados, apesar das suas variações, e não vou discutir as motivações da luta armada, porque a ditadura começou antes. Muito se coloca nesse embate sobre a luta armada, Coronel Ustra, Dilma, etc., mas a ditadura começou antes. Então, eles aprenderam ideologicamente a lutar contra grupos ideologicamente bem formados. Então, essa geração, infelizmente, chegou ao poder de novo. Já eu esperava, nesses 30 anos que você citou, do nosso afastamento, que a própria sucessão do tempo, a própria sucessão geracional, a minha geração dos anos 80, que assistiu à redemocratização, que viu o exército desmoralizado e ajudou a moralizar o exército, tanto assim que em 18 a nossa instituição era de maiores índices de credibilidade. Então, a nossa geração não teve oportunidade de fazer isso porque a geração dos anos 70 chegou ao alto comando. E essa é uma das razões que fizeram a recidiva do Partido Militar. Simplesmente a geração de Bolsonaro, porque é a geração dos anos 70, chegou ao alto comando do Exército, chegou aos postos mais elevados da carreira e resolveu politizar de novo a instituição. Foi o que fizeram os generais, que eles olhavam, nos anos 70, olhavam para cima no Exército, viam Silvio Frota brigando com Geisel pelo poder. O ministro da Guerra, do Exército, brigando com o presidente para ver qual era a linha ali dentro da corrente daquele partido militar que ia assumir o poder. Se a abertura seguiria ou não, né? Que era um confronto instalado. Ela seguiria. A abertura foi decidida a acontecer internamente, mas com grande influência externa também, pelo quadro eleitoral nos Estados Unidos, na Europa. Mas o ritmo em que ela ia acontecer e de que forma iam ser controlados os danos. Então, o Brasil, apesar de ter apresentado ao mundo um exemplo de uma transição muito boa com a lei da anistia, talvez tenha faltado, na década seguinte, da década de 90, provavelmente, uma certa justiça de transição, genericamente falando, de modo que a Comissão Nacional da Verdade, de 2013, não, que na minha opinião, apesar de válida, ela foi inoportuna, porque já deveria ter acontecido antes, ela atiçou questões até familiares. Você citou alguns nomes aí anteriormente, e que ficaram muito incomodados quando estavam no alto comando que seus parentes, até pai, tio, constassem do relatório final da Comissão Nacional da Verdade como não culpados, porque não se tratou disso a CNV, mas responsáveis, aquilo que o Mano falou, historicamente, pelas violações de direitos humanos. Então, Mano, a minha geração, é muito raro você encontrar um oficial que diga golpe em 64 e ditadura, nos 21 anos que se seguiram. Eu sei que é golpe, porque eu vi. O meu pai era capitão, desertou da sua unidade do CPOR e se apresentou no 7º RO para cercar o Palácio Campo das Princesas e o comandante do 7º RO, o coronel Ivan Rui, se não me engano, levou preso o governador legitimamente e legalmente eleito. Então, foi golpe. Eu fico muito triste que meus companheiros continuem firmando essa visão de revolução contra a revolução, mas a culpa também não é deles. A culpa, ou digamos assim, a responsabilidade, sempre é do general, sempre é da liderança, sempre é do chefe. O Brasil é o único país da América Latina, ou seja, daqueles que viveram ditaduras civis militares, em que as suas forças armadas, em ordem do dia, assinada pelos comandantes das forças, abordam um tema de natureza política, uma deposição de presidente, como algo que tem que ser transmitido para o público interno das forças. Você não imagina que na Argentina, o exército argentino assinará uma ordem do dia sobre a deposição da Isabela Perón pelo Videla, ou o exército chileno vai fazer uma ordem do dia lembrando da deposição e morte de Salvador Allende no golpe de Pinochet. Então, isso vai se perpetuando, infelizmente, e não se faz aquilo que se deveria fazer, que a gente sempre indica que os outros façam, que o Brasil faça, que os partidos políticos façam, que a sociedade faça, que é a autocrítica. Já passou da época, já passou da hora de nós, internamente, fazermos a nossa autocrítica e darmos nomes, empregarmos os conceitos corretos para os eventos de natureza histórica e política
que tenhamos participado institucionalmente ou por intermédio das nossas lideranças. Eu fico muito, também bastante contrariado de que, e não vejo grandes esperanças de que isso se resolva enquanto a sociedade civil não impuser. Claro que eu não estou falando de traumas, estou falando simplesmente de cada um ocupar de novo o seu lugar do lado da muralha. Não nos impuser essa revisão histórica, já que nós não a fazemos. Perfeito. E excelente pontuação sua. E olha, é fundamental falar aqui de alguns momentos tensos que a sua geração viveu, como, por exemplo, o impeachment do Fernando Collor. Naquele momento, você tinha 3 ministros militares, não existia o Ministério da Defesa, você tinha o ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na noite anterior à saída do Collor, depois que o impeachment foi efetivamente votado, o afastamento foi aprovado na Câmara dos Deputados, o Itamar foi questionado pelo Pedro Simon, pelo Mário Covas, se iria, de fato, afastar os 3 ministros militares, porque eles temiam algum ruído e temiam, né, um avanço dos militares em relação ao poder civil. E o Itamar disse, já está decidido, não adianta pedirem para eu não fazer. O único militar dessa trinca que vai continuar no governo é o almirante Mário César Flores, porque tinha cumprido um papel fundamental de elo entre o governo que estava caindo e o Congresso, né? Porque ele foi o elo do diálogo entre o Congresso e o chamado Ministério dos Éticos, do Collor. E, de fato, o almirante Flores foi o único que ficou, mas não no Ministério da Marinha. Foi para a ABIN, né? Para a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Depois vem o governo Fernando Henrique, que vive uma crise, né, militar e com componentes de corrupção, no caso do escândalo do Civan, né? No final do primeiro ano do primeiro governo Fernando Henrique, escândalo do Civan, que envolve lobby, que envolve dinheiro, que é uma disputa de poder também geopolítica entre Brasil e Estados Unidos em relação à vigilância do espaço aéreo no Cone Sul, né? E cai o ministro da Aeronáutica, né? Se eu não me engano, o Mauro Gandra, brigadeiro Mauro Gandra, né? Não é isso? Do Civan. Naquele momento, trocou-se o ministro da Aeronáutica sem crise militar. Sem que se falasse em crise militar. E também, durante o impeachment da Dilma, né, que foi uma deposição, você falou em golpe em 64. Eu falo também em golpe em 2016. Mas um golpe civil. Um golpe, inclusive, meses antes, quando não estava ainda evidente que ia haver o impeachment, digo quando isso, no final de janeiro de 2016, num almoço que eu tive com o Moreira Franco, que foi um elemento fundamental daquela estrutura golpista do PMDB, ligado ao Temer, do golpe civil, o Moreira Franco me falou algumas ações que ele estava tomando à frente do PMDB e alguns links de relação que ele tinha com esses movimentos, como o MBL, como esses movimentos de internet, esses blogueiros, esses malucos aí, mas malucos que conseguiram ter força para, claro, com uma estrutura montada por trás, e era esse o papel que Moreira Franco cumpria, dar a eles essa estrutura, né, de financiamento para que eles fizessem
a guerrilha virtual que eles faziam. E eu disse ao Moreira Franco, o que você está fazendo é um golpe. Você está montando um golpe. E ele levantou da mesa, acabou o almoço. Você está me chamando de golpista? Para ter golpe, eu preciso ter tanque na rua, eu preciso ter conversa com militares, eu preciso ter o consenso das Forças Armadas. Aí eu disse, não, Moreira, você está fazendo um golpe e esse golpe não precisa de Forças Armadas. Acabou o almoço. Foi a nossa última conversa. Tá? E ele era uma fonte minha de 30 anos. Foi nossa última conversa. Você acha que 2016 também foi um golpe e que prescindiu ali das Forças Armadas? Se a Dilma tivesse tido estrutura para continuar no governo, porque ela não conseguiu criar a estrutura política que a mantivesse no governo, né? Teria seguido? Olha, sobre o golpe de 2016 ter sido golpe ou não, eu acho que o não impeachment do presidente atual, diante de centenas de pedidos, eu acho que já passou de uma centena, e de razões tão mais evidentes para o início de um processo de responsabilização política, torna aquele evento algo, se não quiser chamar de golpe, mas com cheiro de golpe, com aparência de golpe, com tamanho de golpe e com resultado de golpe, que é a mudança do poder de um determinado grupo para outro grupo. Então, não sou mais nem eu que... Na ocasião, eu achei muito estranho. E eu confesso, eu estava voltando de 2 anos numa missão no exterior, chegando no Brasil em 2016, exatamente essa época que você está descrevendo, janeiro, fevereiro. E nos primeiros contatos que eu tive com a minha geração, que estava em Brasília, eu fui servir em Brasília, como eu lhe disse anteriormente na nossa pré-conversa, num grupo de trabalho com a presença do general Santos Cruz, no Estado-Maior do Exército. O que se dizia nos ambientes sociais é de que emissários da presidente Dilma teriam procurado os comandantes das forças, mencionado que havia uma intenção, na verdade é uma sondagem, né? Pelo menos se divulgou isso, de decretação de medidas do tipo estado de defesa. E veja que curioso, Mano e Luiz, semana passada eu acho que apareceram umas 15 razões para a demissão dos 4 generais, né? E foi muito frequente nos noticiários, teria sido uma tentativa do presidente de sondar as Forças Armadas e, sinceramente, o presidente Bolsonaro é da turma de 77 da AMAN, o comandante demissionário da turma de 77 da AMAN. Não há cerimônia entre companheiros de turma, tá? Então, teria sido uma sondagem para chamar as Forças Armadas a um estado de defesa ou algumas medidas de restrição em relação ao governo, etc. Vejam que são coincidentes os 2 motivos alegados. Em 2016, no meu ambiente social, que simplesmente era os coronéis que assessoravam os generais do alto comando, eu mesmo assessorava um, de que qual teria sido a razão para, digamos, as Forças Armadas, através do Exército, com a liderança do general Vilas Boas, que é o grande líder dessa repolitização das Forças Armadas e do Partido Militar, para, digamos, se desatrelar do governo Dilma. Aqueles encontros que ele mesmo, o ministro Etchegóin, ele mesmo, o general Vilas Boas, e ele mesmo, o presidente Temer, já revelaram, entre eles, sem conhecimento da presidente Dilma, para tratar de temas políticos, é inadmissível num país em que as Forças Armadas, e é muito perigoso a gente generalizar Forças Armadas. Luiz, Mano, são generais, eles têm nome. É muito perigoso que um comandante do Exército se reúna com um vice-presidente que tinha claras intenções sucessórias da presidente para tratar do futuro do governo. Tanto assim que um dos interlocutores, o próprio general, que era chefe do Estado-Maior do Exército, no dia seguinte passou a ser ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Temer. Então, é preciso deixar claro, é preciso dar nome aos bois, já que o governo gosta de falar em boiadas passando, enquanto usa o seu espantalho para distrair a atenção da imprensa, e é o papel do presidente da República, é distrair a atenção da imprensa
e a oposição, porque eles criam crises dentro do próprio governo. A da semana passada foi uma crise dentro do próprio governo. Demissão de ministros das Forças Armadas, e o presidente estaria brigado com seu colega de turma, de Amã. Não, esse papel ele precisa dar mão aos bois. Trata-se de um governo militar que não foi construído porque alguns generais amigos de Bolsonaro foram obrigados a participar do governo. Nenhum general, nenhum coronel, nenhum major, nenhum sargento está no governo, exercendo cargo político, senão por vontade própria. Falar que Bolsonaro politizou as Forças Armadas é um absurdo, é uma inverdade factual, é o contrafacto. Quem politizou as Forças Armadas, eu digo genericamente Forças Armadas, foram os seus comandantes. O general Vilas Boas, um grande incentivador dessa politização. Mas também, apesar, e como eu falei no início, todos competentes nos seus cargos militares, todos de vida pessoal ilibada, mas absolutamente insensatos, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista institucional, do que representa essa participação em massa. O militar gosta de trabalhar e vencer guerra usando massa, maioria, clara. É massa de militares no governo. Isso não pode acontecer. Exatamente, veja, nada contra, até compreensível que a minha geração, em sua maioria, ou os militares em sua maioria, tivessem votado no candidato Bolsonaro, que tinha o general como seu vice. Mas, por isso mesmo, deveria haver uma questão muito grande dos comandantes de não criar, ou de não dar aparência que essa vinculação extrapolava o apoio eleitoral individual, jamais institucional. E olha, existe um fato que é absurdo. O brado da Brigada de Infantaria Paraquedista, da briosa Brigada de Infantaria Paraquedista, tropa admirável, Brasil acima de tudo, foi convertido, Luiz e Eumano, em slogan eleitoral registrado no TSE de uma chapa de 2 paraquedistas. Não poderia acontecer jamais. E sob o silêncio do comandante do Exército de então. As associações são enormes. É o próprio governo. O que eu não entendo é grande parte dos analistas ainda quererem dizer que há uma oposição entre os militares e o governo. Ora, isso é quase como se opor ao seu espelho. Né? Se o alto comando do Exército... Eumano e Luiz, eu falei para vocês que voltei do exterior em 2016. A primeira reunião do alto comando que eu vi na minha vida, quando voltei, o alto comando são os 17 generais que compõem a direção do Exército. Desses 17 generais, daquela reunião de janeiro de 16, pré-impeachment praticamente, 15 estão no governo, exercendo cargos de natureza política. Vice-presidente, ministro de Estado, presidente de estatal, agência reguladora, embaixador em Israel, por exemplo, é um general. 15 ou exercem ou exerceram até pouco tempo. Então, é preciso que os analistas deem nome aos bois, porque se não entender, vão continuar lutando contra Bolsonaro. Bolsonaro vai ter um encontro marcado essa semana ou semana que vem com o parlamento, com organizações internacionais, com governos estrangeiros, com a imprensa mundial e com os brasileiros que sofrem a cada dia com a péssima administração da crise sanitária promovida pelo governo. Coronel, uma coisa, entre as coisas que a gente não imaginava ver, nesse governo Bolsonaro tem um fenômeno que é a facilitação de acesso a armas pela sociedade, que são medidas que atenderam principalmente a setores mais extremados do apoio ao presidente e a preocupação de que isso também signifique um fortalecimento das milícias, que são grupos ilegais, armados, que atuam à margem da sociedade e que estão aí também na base de apoio ao governo. Eu queria, dentro dessa pergunta, embutir um segundo aspecto, que é sobre a comunidade de informações. A comunidade de informações, que cresceu muito durante a ditadura militar, ela sofreu algumas alterações na redemocratização, mas continuou atuando e existindo. Eu queria ouvi-lo sobre como atuam hoje
como atua hoje a comunidade de informação, vou manter esse nome, tanto na ativa, dentro dos organismos das Forças Armadas e também da ABIN, como atua essa comunidade hoje de informação, de espionagem, e também fora da estrutura, formada aí pelos militares da reserva, que tem uma atuação muito forte, já tem isso aí já há algum tempo, isso não é um fenômeno recente, que militares da reserva que ocupam as redes sociais, as mídias, com sites, com blogs e, mais recentemente, aí, com todas as ferramentas. Então, eu queria abordar esses dois aspectos, a questão da armamentos, milícias são três, na verdade, e como atua aí a comunidade de informações, a espionagem. Tá bom, mano, obrigado. Veja, quando eu abri aqui falando daquela muralha que nos separa da política e do governo, eu mencionei a isenção funcional. A atividade de fiscalização de produtos controlados e as armas de porte são um dos produtos para caçadores, colecionadores, ou mesmo para o cidadão comum. É uma atividade cartorial que o Exército faz, é o Exército, não são todas as Forças Armadas, é especificamente do Exército, de uma diretoria subordinado ao comando logístico do Exército, que é um comando de general 4 estrelas. Né? Essa diretoria é chefiada por um general de 2 estrelas, geralmente. Cerca de ano atrás, 2 anos, ficou muito caracterizada o comprometimento dessa isenção funcional foram 2 decretos que regulavam ou atualizavam essa atividade cartorial do Exército, né? E que foram, pelo menos foi o que nos foi passado por informações, que tiveram que ser modificadas, ou seja, o próprio Exército modificou normas absolutamente legítimas e corretas por pressão do presidente da República, em atendimento a isso que você falou, a essa parcela do seu eleitorado que considera que a posse, e mais do que a posse, que já é regulada e muito bem regulada no Estatuto, que o porte da arma seja um fator de redução de índice de insegurança pública. Então, isso mostra muito bem como a isenção funcional é comprometida pela participação de generais em governos na sua direção política. Então, fica muito claro. Um recente artigo que eu escrevi para um livro que aborda essa crise brasileira e os militares, que tem um título que simboliza tanto a causa da politização como a chave para a gente sair dela, que é a palavra convence e o exemplo arrasta. Eu deixei muito claro que as polícias militares, os órgãos de segurança pública, na conclusão que eu fiz, devem ser observados com muita atenção, tanto pelos analistas, mas principalmente pelos governadores e pelos eleitores dos diversos estados, para que elas também não passem por um processo de politização similar ao nosso. Vou dar um exemplo. Se um governo, muito se pode, se o governo federal está mobiliado, cabeça, tronco, membros, entranhas e alma, pela cúpula das Forças Armadas de até ontem, imagine se num governo de estado, por exemplo, em que um candidato seja um ex-oficial da PM e consiga ser eleito governador, se ele fizer o mesmo com o seu secretariado, trazendo a polícia militar ou ex-delegados, polícia civil, para governar politicamente. Então, veja aquele fenômeno da politização das Forças Armadas e órgãos de segurança pública e militarização da política. Como são claros os vínculos de maus policiais militares? Volto a insistir, não se pode generalizar isto para toda instituição polícia militar, depende do Estado. Com organizações criminosas, conhecidas vulgarmente como milícias, é muito preocupante que haja também, no âmbito das polícias militares, essa vinculação com governos. Né? Então, finalmente, para responder sobre informações e comunidades de informações, eu vou empregar o termo que se usa desde a redemocratização e é uma atualização técnica, né? Chama-se de inteligência. É fundamental para qualquer nível decisório, seja governamental, ministerial e no âmbito das forças militares, mais ainda, informações
ou dados sobre as ameaças. No caso nosso, sobre o inimigo, né? Que deve ser estudado desde o tempo de paz, para que não nos surpreenda. E para o governo também. A direção do sistema de inteligência brasileiro, o órgão central, é a ABIN. A ela, a ABIN, estão vinculados todos os demais órgãos de inteligência do Estado brasileiro, das suas instituições de Estado e também dos seus órgãos de governo. Isso é natural, é normal e é bom que seja sistematizado. Mas quando militares passam a integrar o órgão central do sistema de inteligência nacional, que é civil, é mais uma caracterização daquilo que eu chamo da militarização do Estado, da política, da sociedade. Então, é muito claro, eu acho que deve haver essa separação. O nosso sistema de inteligência corporativo, ele está civilizado no sentido de estar de acordo com os ditames democráticos, não se pode confundir o sistema de inteligência do Exército, e eu digo também das demais forças, com aquilo que foi o sistema de inteligência durante a ditadura, que também foi de repressão, né? O DOI-CODE nada mais é do que o destacamento de operações de informação ou de inteligência dos centros de coordenação de informação. Então, ao mesmo tempo que eles coletavam informação, o dado de inteligência, eles também executavam, usavam esse dado para a repressão. O nosso sistema de inteligência hoje não funciona assim, é absolutamente separado, e ele simplesmente assessora o comandante na sua tomada de decisões. Então, fiquem tranquilos quanto ao uso do sistema de inteligência do Exército, mas não fiquem tão tranquilos com a militarização do sistema de inteligência nacional. Porque, como eu sempre digo, não é que o general Pazuello estivesse errado quando disse um manda e outro obedece. Ele estava errado porque ele ali estava executando a Política Nacional de Saúde. E ele teria recebido a ordem de uma pessoa, que era o presidente, que ia contra a Política Nacional de Saúde. Então, se ele fosse um político e devesse satisfação ao seu partido, ou se ele fosse um médico e devesse associação à sua associação corporativa, ele não poderia dizer o manda e obedece. Ele deveria fazer aquilo que manda a sua associação corporativa ou aquilo que os seus eleitores esperam que o político faça. Por isso que também é muito perigoso que militares passem a exercer cargo político, porque não tem satisfações a dar ao eleitor, nem a sua associação corporativa. Um manda, outro obedece, está certo para a nossa lógica. Tem que ser assim num combate, numa operação. O soldado não pode ficar questionando o tempo inteiro a ordem que recebe do sargento, e, por sua vez, não pode questionar a ordem do tenente, senão ninguém cumpre ordem, né? Mas na política, não. É o tempo inteiro negociando, é o tempo inteiro indo e voltando atrás. É o tempo inteiro não, tem que decidir rápido, melhor do que não decidir, é decidir rápido, que o presidente costuma falar. Isso não é do militar, não. O militar pensa muito antes de decidir, principalmente quando as decisões são estratégicas. Porque um erro estratégico cometido lá em cima, nenhum erro tático vai corrigir. E se o erro da Política Nacional de Saúde é mal exemplificado pelo chefe de Estado, chefe de governo, tudo vai por água abaixo. Muito da nossa crise sanitária, com esses números horripilantes e lamentáveis, se deve, e isso também não se pode esquecer, infelizmente, ao papel de um general da ativa, muito competente, como comandante, oficial de intendência, logística e até comando de forças especiais, mas absolutamente inepto por vocação, não porque ele esteja errado, é vocação militar, de conduzir uma crise sanitária, autodeclarando que não sabia nem o que era o Sistema Único de Saúde. Isso é inadmissível. Essa mancha, infelizmente, vai ficar nas Forças Armadas, corroendo a imagem de competência que nós temos, que a sociedade reconhece, de confiança e respeitabilidade. Por isso que eu fico bastante contrariado com essa associação. Se fosse boa, também seria ruim. Se o governo fosse muito bem, também seria um péssimo exemplo para o jovem que está ingressando na carreira e está vendo que o futuro dele seria governar. Daqui a 30 anos, quando esse tenente de hoje, o cadete de hoje, for general, onde é que ele vai estar? Ele vai estar continuando a tradição histórica do Partido Militar de governar o Brasil? Ou ele vai estar cuidando do Estado-Maior das Forças Armadas, do Exército, comandando tropas em operações,
reformando a nossa defesa. Há muito que fazer em termos de defesa, Luiz e Eumano, muito. Então a gente tem que pegar essa capacidade gerencial e corrigir ou organizar a defesa de acordo com a política nacional de defesa, a estratégia nacional de defesa, para que a gente possa estar em condições de cumprir nossa missão. Porque se continuar assim e houver necessidade de emprego do Exército, uma derrota por falta de profissionalização ou por falta de confiança da sociedade, vai ser péssimo sob o ponto de vista institucional e como eu digo, se a gente perder uma guerra, só outra guerra para recuperar o prestígio. Então a gente tem que voltar para a nossa área correta do muro, deixar que o Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito democraticamente, ok, parabéns, governe, faça alianças, seja um político, não foi sempre 30 anos como político, ele aprendeu a fazer alianças, faça. Como é que o presidente não tem partido político com 2 anos 3 anos praticamente, às vésperas da eleição? É muito estranho. Ele tem um partido, e é esse que eu chamo de partido militar. Isso, ele foi, durante 28 anos no Congresso Nacional, um político medíocre. Um político que teve uma infinidade de partidos, jamais liderou qualquer desses partidos, jamais presidiu qualquer comissão permanente da Câmara dos Deputados, jamais relatou qualquer projeto relevante na Câmara dos Deputados, né? Então, é uma passagem medíocre, como foi a passagem dele no Exército. E aí vem, tanto que ele saiu expulso, né? Ele foi retirado, né? Agora... remunerado, não foi expulso. Não, exatamente. Agora, essa frase que eu reputo tétrica, né, do Eduardo Pazuello para o Jair Bolsonaro, ele manda, eu obedeço, né, um manda, o outro obedece. Por quê? Porque será usada contra ele em processos que virão em razão dessa tragédia brasileira, né? Eu te perguntaria, o vice-presidente da República, que também é militar e é general, ou seja, chegou ao fim da carreira, é general e entrou no Exército antes do presidente da República, Jair Bolsonaro. É crível imaginar que o Bolsonaro manda e o Mourão obedece? Começando pelo fim, tanto por questões de temperamento do general Mourão, que o Brasil conhece, quanto por questões de antiguidade e de características da nossa carreira de oficial, não é crível. Veja, o capitão Bolsonaro é da turma de 77 da MAN, o general Mourão é da turma de 75, da mesma arma, inclusive a minha, artilharia. Eu sou de 87, 10 anos depois do capitão Bolsonaro. O general de 75 manda no capitão de 77, se não publicamente, é evidente que ele não cometeria essa gafe, mas ele certamente tem uma ascendência até intelectual, digamos assim, como ele mesmo já deixou claro, né? Uma vez, numa entrevista, ele disse que o capitão ele é mais bruto, mais físico, e o general é mais intelectual. Mas veja, o que é um general, na verdade? É um coronel que fez todos os cursos para ascender o generalato e foi escolhido no âmbito do universo de coronéis que estavam habilitados à promoção, foi escolhido pelo alto comando, pelos 17, a ser general. Ele não fez nenhum curso além do que um coronel faz para executar, para ocupar cargos de general de comando de brigada, de diretoria, etc. E tal. E é importante deixar muito claro, o Bolsonaro é dessa geração. Todos os generais sabiam o que ele foi na carreira. Ele se destacou por indisciplina, por deslealdade, por mentir. Eu deixo isso muito claro porque não sou eu que digo. Foi o Tribunal de Honra que, em 88, 3 coronéis o julgaram por unanimidade indigno para o oficialato. Na verdade, não indigno, mas culpado por ter mentido em relação aos já conhecidos eventos dos croquis, das bombas, etc. E o primeiro ato de indisciplina dele foi uma mentira, uma deslealdade. Ele, como capitão, sem falar com o seu coronel comandante do 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, no Rio de Janeiro, escreveu uma nota para a revista Veja, uma carta, e foi punido com 15 dias de prisão administrativa, ou seja, ele cometeu uma deslealdade com o seu comandante.
Então, esses generais todos eram capitães como ele. Se esses generais ascenderam ao generalato, foi porque se mantiveram afastados daquele que, durante 2/3 da sua carreira parlamentar, era persona não grata nos quartéis. Não entrava nos quartéis, porque queria distribuir santinhos eleitorais dentro de quartel, na porta de quartel, para a família militar que acessava o quartel. Então, não pode nenhum general que está no governo dizer que se surpreendeu com a posição. O presidente não é mais nem alvo de uma mera oposição política. Ele já é alvo de uma oposição ética, moral, né? Até de natureza humanitária. Ninguém pode dizer que não conhecia. Inclusive, aqueles que hoje se apresentam como dissidentes do governo, que saíram com a aparência de humilhados, né? O general Santos Cruz é um exemplo, está sempre na mídia. Eu acho que a capacidade dele de aparecer na imprensa, ele deve ser 3 ou 4, porque ele está sempre pautando as discussões. O general Santos Cruz não pode dizer que não conhecia Bolsonaro, conhece há 45 anos. Sabia muito bem que aquele não era um mito, que aquele era o estorvo de sempre para o Exército. E que era aquele deputado, como você bem disse, Luiz, com sérias dificuldades até de conseguir lideranças de grupos, bancadas ou mesmo dos partidos em que ele tenha participado. Então, ninguém pode dizer que não sabia. A responsabilidade pela eleição do senhor Jair Bolsonaro é dos 57 milhões de eleitores, mas a maior responsabilidade são daqueles que deveriam dizer que aquele ali não era o mito, mas esse estorvo para o Brasil, para o mundo, que está aparecendo agora. Evidentemente, eu não estou fazendo nenhuma crítica, digamos assim, em termos da posição, da boa intenção que possam ter tido esses generais. Mas a responsabilidade deles deve ser cobrada. Tanto os que estão no governo, quanto principalmente os que saíram porque parece que querem continuar na política. E é exatamente contra essa participação protagonista que eu discordo. Veja, imagine que em 2022 o general Santos Cruz faça parte de uma frente ampla contra o Bolsonaro, que ele já mostrou que é anti-Bolsonaro. E o general Mourão, por exemplo, no caso, é uma hipótese, no caso de afastamento do presidente da República, surja como o candidato da situação. Haverá, então, disputa entre 2 generais. Essa disputa não vai passar para dentro do quartel? É claro. Tem gente que admira os 2. Nós vamos levar essa discussão para dentro do quartel. Isso é bom para as Forças Armadas? Isso é bom para o Brasil? Para a consolidação da nossa democracia, tão ferida ao longo da história, exatamente pela ação desse partido militar, por melhores das intenções, por melhores que tenham sido as realizações. Mas nós não estamos mais no século XX. Somos um país maduro, com instituições maduras. Veja o que aconteceu nas operações judiciais, nas ações judiciais em relação à corrupção sistêmica histórica do Brasil. Veja o que acontece com a capilaridade da justiça. Veja o que acontece com a organização da sociedade civil, que consegue ser voz ativa e participar do governo, participar das decisões governamentais. Nós não somos mais aquele país que precisava de um clube militar escrevendo notas pelo desenvolvimentismo ou pelo capital estrangeiro. Aquele clube militar que ajudou a criar a Petrobras, ou daquele que era contra o capital do Estado e preferia o capital privado. Essa época já passou. É a história do Brasil. Nós estamos agora numa outra época em que os militares... Aí que eu digo, sigamos o exemplo dos Estados Unidos. O secretário de Defesa americano é um general. Para que ele fosse nomeado pelo presidente Biden, ele teve que ter licença do Congresso, porque ele não tinha, veja Luiz e veja Humano, 7 anos na reserva de quarentena. Isso. Para mim, a defesa, não estou falando nem de secretário de Estado ou outros cargos executivos de natureza política. Então, é o governo militar, a responsabilidade pela eleição do senhor Bolsonaro é nossa, porque nós o vendemos. Quando eu digo nosso, eu faço parte da instituição, e me incomodava já na eleição que eu fosse confundido com um eleitor do capitão, porque eu não era, né? Inclusive, quando eu descrevo esse fenômeno, o fenômeno é algo que a gente percebe. E eu percebia esse partido militar de uma forma muito impressionante, assim, e casual. Conversava com um tenente da ativa,
2 anos atrás, mais ou menos na época do início do governo, e descrevia para ele onde estavam os generais e coronéis da minha geração no governo. No final da conversa, ele olhou para mim, muito atento, que ele estava, e falou: coronel, realmente é um aparelhamento. Mas o outro lado também fez o mesmo. Ué, que outro lado? Ele se sente parte de um lado? Uhum. Olha, espetacular. Como a gente já passou aqui o tempo, eu não vou nem fazer uma nova questão, porque a reflexão que você deixa no ar, ela é fantástica, né, para que, de fato, se reflita sobre o que está acontecendo e sobre qual é o momento que a gente tem que começar a estimular o retorno, né, das coisas ao seu trilho normal. E não por acaso, né, e eu só vi agora, a sua sensatez em fazer essa análise, é claro que nasce na definição, né, no momento em que você é um torcedor do Santa Cruz, como a sua caneca revelou aí, né, enquanto a gente conversava, né, e o Santa Cruz é onde mora toda a sensatez de quem gosta de futebol. O Eumano é cruzeirense e nos roubou em 1976. Exatamente, 75. Um pedido de palhinha. Verdade. Exatamente. Exatamente. Né? Palhinha, Joãozinho. Marcelo, muito obrigado. A sua presença foi espetacular. Um ótimo debate, né, Eumano? Perfeito, muito bom mesmo. É raro ouvir um militar falando de questões militares sem estar dentro ali, enquadrado ali naquelas questões que eu abordei aqui, de uma visão aí muito consolidada e atrasada aí do que foi a ditadura militar. Então foi uma grande satisfação e esperamos contar com o senhor novamente aqui outras vezes, porque acho que essa questão militar ela está muito no momento político e é importante que abordemos. Muito obrigado, coronel. Valeu, Lula. Valeu, pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado, bom dia.